Intelectual e, sobretudo, independente. Ele não alisa ninguém, seja aliado ou adversário, mas aplaude na hora de aplaudir e critica na hora de criticar. Você vai ouvir o programa de maior audiência das rádios do interior de Pernambuco. Com a palavra, o Dr. Pedro Queiroz, o homem da verdade. Doa a quem doer. Amigos, amigas da nossa queridíssima Vitória FM, o nosso muito boa tarde, acompanhado de um muito obrigado pelo seu acolhimento à nossa mensagem neste horário que certamente às segundas-feiras temos um pouquinho mais de atraso em função do nosso prefeito Henrique Filho fazer também uso desta emissora para antecipar a sua mensagem, para dizer do que ele pretende fazer. Então, sempre às segundas-feiras, ficamos um pouco retardatários, mas aqui estamos. Nas quartas e sextas, o horário pontualmente é de 13 horas, 1h da tarde. E eu gostaria sempre que possível, não consigo trazer todos, mas mandar abraços para muita gente que me ouve e que me encontra nas ruas e diz: eu estou ouvindo você, manda um abraço para mim. E eu digo: olha, se eu me lembrar, eu mando, porque vontade eu tenho de abraçar, não aqui, ao telefone, mas abraçar pessoalmente. Um aperto de mão para quem me ouve, porque está me prestigiando. Mas não é possível. No entanto, alguns nomes. Este final de semana, eu encontrava o Dr. Francisco, dentista já renomado aqui em Vitória, e agora na área de implante também, e diz que não perde o programa, sempre está na escuta. O queridíssimo profissional e excelente profissional, o Dr. Francisco, dentista, cirurgião dentista, a quem eu mando um forte abraço. Da mesma sorte e com a mesma vibração, vai também um abraço para o querido amigo Lauro Vasconcelos, professor Lauro, professor de judô, jiu-jitsu, e é uma pessoa de faixa lá em cima, já é o terceiro dan, segundo, sétimo dan. Então, Lauro também, na hora do intervalo na sua academia, ou estando em casa, ele está ligado na Vitória FM para ouvir Pedro Queiroz. Então, uma honra para mim também ter o nosso querido Lauro na escuta, para que eu mando um fortíssimo abraço. Então, meus amigos, são essas coisas que nos fazem ficar mais fortes. Além dos amigos que eu tenho ali da matriz, todos amigos, Ivan, Humberto, Ronald, Rusa, são inclusive Humberto, Rusa e Ivan, Uchoa, torcedores do Santa Cruz, vibram com o Santa Cruz, que está numa bela campanha. E eu, como sou rubro-negro, vibro com o meu esporte. Também não está deixando a desejar. Vamos para frente, porque nesse campeonato brasileiro, me parece, são 38 jogos. Falta muita coisa ainda. E é aquele dizer antigo, ele tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Eu não sei se o Tony é rubro-negro. É Vasco, em Pernambuco não torce por ninguém. Torce pelos três. Está em cima do muro, né? Então, meus amigos, eu estou aqui nesta segunda-feira com um solzinho agradável e sempre naquela mesma comunicação, naquela mesma trilha sobre quem é quem
na cidade da Vitória, neste sábado, por sinal. Eu estava lá em Bill, fui levar um presente para ele e, coincidentemente, tive um papo prolongado com Aglailson Júnior, com Romero, Célio Vasconcelos, enfim, passamos mais de uma hora conversando. O Aglailson com seus planos, seus projetos, e eu acompanhando, porque tenho que ouvir, como eu tenho também ouvido e acompanhado os projetos do meu candidato a prefeito, que é Henrique Filho. Então, Vitória, desta vez, está com uma pleiade de candidatos muito boa. São nomes que não têm mancha, não têm mácula, nomes bons. Eu não vejo neles nada que os desabone. Todos são merecedores do respeito do cidadão e da cidadã vitoriense, e certamente que nós fazemos uma escolha. Eu analisei criteriosamente todos eles e achei que dentre todos o melhor para a Vitória no momento é Henrique Filho. Por razões que eu já enumerei aqui, por motivos que eu já apresentei, é em razão de tudo aquilo que eu tenho dito, que hoje o Henrique Filho está numa ascensão positiva, numa ascensão lenta e gradual, porque eu tenho muito medo de ascensão meteórica. Eu tenho muito medo. Isso é feito campeonato. Um time que começa na cabeça do campeonato e é o primeiro lugar, com 30, 40 partidas, ele está em primeiro. Na primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta, depois de 2 meses começa a cair. É um perigo. O Sport, da outra vez, passou mais ou menos umas 25 partidas no G4. E todo mundo dizia, ou é campeão ou vice. Terminou caindo do G4. O ideal é você estar bem da metade para cima. É o bom. Mas no começo, não é ideal. O começo, o bom é você ir lentamente, como está ocorrendo aqui na política. Eu vejo Henrique Filho, que não era um nome badalado, não era um nome sequer citado. Hoje, em todas as pesquisas, ele se destaca. Na maneira dele, de forma paulatina, de forma gradual, mas ascendente. Ele não tem como marchar para trás. Ele sempre está na primeira, depois que esgota o tempo do motor, ele entra na segunda. Quando esgotar o tempo do motor na segunda, ele vai para a terceira. E é um carro de 5, 6 marchas. Por isto que hoje eu estou convicto de que Vitória vai dar a oportunidade a Henrique Filho. Por tudo aquilo que dele nós conhecemos. E com relação aos demais, certamente que eles terão oportunidade. Não, o mundo não se acaba agora. A eleição não se encerra em 2016. Tem 2020, 2024. E como são todos jovens, certamente que poderão esperar. Sendo que Henrique é o mais novo. E ele quer mostrar logo a sua marca no governo da Vitória, fazendo uma espécie de refundação, recriação da Vitória, aproveitando as coisas boas que foram feitas tanto por Aglailson como por Elias. Não se joga fora. Os atos, as ações positivas de todos os ex-prefeitos têm que ser aproveitadas. Mas o mundo é dinâmico.
Nós não vivemos num mundo estático. A energia é dinâmica, é de movimento. As cidades, a cada dia que passa, aumentam-se as suas necessidades. Então, não é só Vitória. É Vitória, é Pernambuco, é o Brasil de modo geral. As necessidades do povo vão aumentando. E é preciso que o poder público se prepare para isto. E o poder público tem que ser menos intervencionista. Você vê que os países europeus, eles trabalham até os presídios. Em boa parte, os presídios são privatizados. O Estado não pode ficar com tudo, abraçar tudo, porque ele não dá conta. Basta ao Estado a educação, a saúde. E é preciso privatizar estradas. Por que é que as estradas de São Paulo, Rio de Janeiro, são muito bem conservadas? Porque são terceirizadas. Lá você paga pedágio. Porque aquele dinheiro do pedágio serve para a manutenção da estrada. Por que é que as nossas estradas aqui do Nordeste estão quase que destruídas, esburacadas, com risco de acidente a cada minuto? Porque dependemos do Estado. Não adianta você aqui em Pernambuco, como o governo Jabas fez uma rodovia bonita, como se faz aqui para a escada, mas de repente você tem aqueles caminhões, bicaminhões, tricaminhões de usinas, com não sei quantas mil toneladas, vão acabando com o asfalto. E você que tem carro pequeno é que se lasca no final, porque o carro pequeno nunca vai destruir o asfalto, mas o grande vai, pelo peso e pela quantidade de carros que tem. Ora, na hora que houver pedágio, o sujeito que tem usina naquela região, ele vai pagar tantas quantas forem as idas e as vindas dos seus caminhões. E esse dinheiro vai servir para a manutenção da estrada. E os carros pequenos também. Por isso, repito, você vai a São Paulo, Rio e alguns estados do Paraná, por exemplo, vê a diferença gritante da rodovia de lá para a rodovia daqui. É o mesmo Brasil, mas é que a política é diferente. Então, dizia eu que o governo, o Estado, ele não pode ser intervencionista. Ele não pode ser absolutista. O Estado tem que relativizar a sua atividade. O que é relativizar? É ele ter apenas um pedaço de suas obrigações. Ele não pode responder por tudo porque ele é incompetente. E a gente está vendo agora a quantidade de ladrão que tem nesse país, a começar de Brasília, a partir da Lava Jato, você vai para o BNDES, Eletrobras. Você, para onde imaginar, em qualquer órgão do governo, você não pode gritar pega ladrão, porque acaba-se tudo. É muita gente roubando. Tem agora esse outro bandido cafajeste, que foi da Transpetro, ligado ao Renan Calheiros. 10 anos que ele está lá por indicação de Renan. Hoje, como estava sendo acompanhado pela Polícia Federal, abriu o bico, jogou o outro na parada, que já está envolvido, mas um ladrão, ele e o filho. Pai e filho, 2 ladrões, e lascando a gente, à medida que esse povo tira milhões e milhões dos órgãos públicos, diminuem os leitos hospitalares, as unidades escolares e as estradas, até onde a gente depende do governo. Por quê? Porque essa quadrilha, que ninguém sabe a quantidade de gente que compõe essa quadrilha, é que está acabando com o país. E isto reflete lá fora, porque ninguém quer investir no Brasil, porque não há segurança jurídica no Brasil. Não existe. Dificilmente o investidor internacional joga dinheiro aqui. Você vê, o Temer assumiu, preocupado com o déficit
de 170 bilhões. Uma espécie de Deus nos acuda. Quando é agora, acolhe uma remuneração, um reajuste para o servidor público, onde vai impactar a folha em torno de 50 bilhões. E qual é a resposta que eles têm para dar? Se com 170 todos estão com a mão na cabeça, e como é que deixam entrar mais 50 e a Câmara aprova? Em Pernambuco, só um deputado federal foi contra, um Coutinho, foi contra esse reajuste. Ora, não é que não mereçam o reajuste, mas na hora que você pensa nesses funcionários do Poder Judiciário que ganham essa fortuna, um juiz, por exemplo, ganha quanto? Além do salário altíssimo, ele tem um salário de alimentação. Não é salário não, é uma verba boa. Tem uma verba de habitação. Se ele mora aqui e tem casa própria aqui, ele recebe também a verba de habitação. Enquanto isso, tem mais de 11 milhões de brasileiros se lascando, desempregado, o filho chorando em casa, a mulher sem ter um dedo de café para tomar pela manhã. E esses marajás ainda pediram aumento de 20%, 25%. Um ministro supremo ganha 33 mil, agora vai para 39.400. É brincadeira um negócio desse? Não acho que estão brincando com o povo, não? Amanhã ou depois começa a ocorrer uma série de atentados no país, aí não se sabe a razão? Sabe-se. O povo tem um limite para aguentar esse negócio. Se a gente viu a quadrilha do PT rasgar o Brasil no meio, que rasgaram no meio, aí entra esse agora e deixa esse outro povo se acomodar, não roubando, mas tirando da boca de milhões de brasileiros o direito de comer. Porque a gente hoje tem mais de 11 milhões de desempregados. É maior do que a população de Portugal. O número de desempregados no Brasil é maior do que a população de Portugal. É brincadeira, um país desempregado? Aí um aumento desse. Porque tem funcionário do governo aí, da Justiça Federal, ganha 18, 20 e tantos mil reais. Em todo luxo. Bem acomodado, ar-condicionado, sala confortável, assessoria para todo lado, mas quer mais. Mas não se lembra de que os irmãos também têm boca para comer. 11 milhões, mais de 11 milhões de brasileiros desempregados, e hoje esse povo está recebendo, naturalmente, aumentos que é de envergonhar para quem viu o Brasil e hoje vê esse país. O país está tão ruim, meu caro Tony, que até a seleção está uma bosta, está uma merda. Eu não tenho mais tesão para ver a seleção brasileira. Jogou com o Equador, qual foi o resultado? Péssimo. Quem era o Brasil? Toda a nação tremia na base quando ia jogar com a seleção brasileira. Hoje, eles já levam no deboche. É a seleção 7-1. Depois do 7-1, acabou tudo. A gente não tem mais nada. Não tem. E quando um país começa com o esgarçamento, para usar aquela frase já batida, o esgarçamento do tecido social. É rasgar o tecido social, é acabar com o povo. Como está nessa fase aí, a perspectiva é a pior possível. É de miséria, é de fome, é de roubo, é de homicídio, tudo, enfim, tudo. Se o homem, pela natureza, já é ruim, porque o primeiro fratricídio, o primeiro crime no mundo, que ocorreu no mundo primeiro, e não tem razão para ocorrer, foi o de Caim, que matou Abel. Ora, onde é que estava Caim? Onde é que estava Abel? Qual a razão de Caim matar Abel? Foi o primeiro crime da humanidade.
o primeiro crime da humanidade. Isso 7.000 anos antes de Cristo. 7.000 anos antes de Cristo. Quando ele matou Abel, Abel ficou morto lá estirado. Ele não sabia o que fazer, porque não sabia enterrar. Aí diz a Bíblia que aparecia um corvo ou uma gralha e estavam brigando. Aí quando o corvo morreu, o outro corvo que matou ficou ciscando a terra para enterrar o corvo morto. Caim viu e passou a cavar a terra para botar Abel lá, morto também, que ele não sabia. No meio tinha uma mulher, que era a irmã. Caim depois casou com a irmã dele. E perguntas, por que Deus não castigou? O castigo veio depois. Porque a partir de Caim, quem se ferrou foi a gente. Porque foi a continuação. Não é? Aí às vezes pergunta, onde é que está Deus? Se houve o Holocausto, Hitler matou 6 milhões, Stalin matou mais de 20 milhões na Rússia, mais de 20. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os crimes que ocorrem aqui, os estupros. Aí se pergunta, às vezes o ateu, ele faz, cadê Deus? Ele não está vendo isso não? Não, porque Deus nos colocou aqui na terra e nos deu o quê? O livre arbítrio. A gente tem um compromisso com ele depois. Já pensou Deus ficar aqui de plantão para corrigir todos os erros? Não há no mundo que aguente. Não é? Diz que Lúcifer, o Satanás, que já foi anjo, ele era anjo de Deus. Quando ele rompeu, foi para o inferno, mas depois ele se apavorou, aí queria voltar. Falou com São Pedro, aí já é história, né? Não é a Bíblia que conta. Se ele falou com São Pedro para voltar para o seio do Senhor. São Pedro disse, é difícil. Você hoje é anjo mau, você é do lado mau. Mas ele disse, mas Pedro, ajeite aí, fala com Deus que eu quero voltar. E então insistia, toda vez que encontrava São Pedro, pedia São Pedro, pedia São Gabriel, para ele voltar para o pasto de Deus, né? Para o, digamos, o Éden. Mas de tanto falar, então Deus disse assim, bom, eu não vou recebê-lo, mas manda ele para a terra. Lá na terra, ele vai tirar o povo que não presta, tirar o povo safado. De um lado, tem uma montanha lá enorme, ele joga esse povo detrás da montanha. Ele disse, se eu trouxer o povo todinho, todo o povo safado que tem na terra, se eu tirar de um lado para o outro, eu volto para os braços de Deus? São Pedro disse, eu garanto que volta. Aí Lúcifer desceu aqui para a terra. Desceu, botou uma rodilha na cabeça, começou a trazer o povo safado de um lado para o outro. Só que, quando ele trazia o povo que voltava, tinha mais gente safada ainda. E ele foi, não aguentou. Aí disse, eu vou voltar e ficar no inferno mesmo, subiu. Porque não há no mundo que acabe. Não há que acabe. Então a história da humanidade é rica em detalhes assim. E quando Caim matou Abel, ele matou, não sabia como, depois teve que pegar uma pedra, que não tinha faca, não tinha nada, e ele ficou escondendo-se, achando que Deus não tinha visto, e Deus perguntou, Caim, que fizeste de Abel? Só fez perguntar isto. E ele então saiu pelo mundo, isso há 7.000 anos antes de Cristo. É o que diz a Bíblia, né? É o que está escrito lá em Gênesis. Então, Caim matou Abel. Foi o primeiro crime da humanidade. E o Éden? Esse paraíso existiu? Existiu. O Éden, segundo os historiadores, os cientistas, ele fica hoje, é o Irã, o lado ocidental do Irã. O Éden era cercado por 4 rios. Os 2 rios estão lá, Tigre e Eufrates, que cercam a Mesopotâmia. E havia mais 2 rios que não localizaram, depois viram lá numa rocha o nome de um rio, que é o nome do rio antigo citado. Mas que o Éden, hoje se diz que ele está soterrado, aqui na terra, o Éden, está exatamente na parte ocidental do Irã. Do Irã.
que pegavam um pedaço da Mesopotâmia. E os rios, dos 4, 2 ainda existem, com o mesmo nome: Tigre e Eufrates. O Éden não era lá em cima, não, era aqui na terra. Bom, assim é a vida. Eu, quando falo aqui, às vezes, de que tudo, enfim, que nós temos hoje, de riqueza material, devemos ao dinheiro, é preciso também lembrar que o dinheiro não foi invenção de Deus. Ele não inventou o dinheiro. Antigamente, havia a política do escambo, a política da troca. O dinheiro deve ter sido coisa do Satanás. Do jeito que é a política. A política como ciência, eu digo isso nos programas, eu digo, faço até um título, eu digo que a política foi criação de Deus, mas a sua prática é do Satanás. Porque a prática política é a pior possível. É dando rasteira no outro, é roubando, é levantando calúnia, é falsidade ideológica, é tudo. Assim é o dinheiro. O dinheiro foi uma criação do diabo. Porque por onde passa o dinheiro, fica a carniça. Você vê que logo no começo da humanidade, Esaú e Jacó eram 2 irmãos. Brigaram por quê? Por herança. Hoje é o mesmo jeito. Nós temos vários casos em Vitória, em qualquer lugar. Inventário, por exemplo. Os irmãos se digladiando. Em razão de quê? Da herança. Esaú e Jacó experimentaram isso. Experimentaram isso. E era uma descendência próxima de Adão e Eva. Mas na hora que se tinha lavoura para repartir, quando morria pai, ou o pastoreio, no caso, as ovelhas, quem fica com 20 ovelhas, com 30, com 5, nessa hora o cacete comia, porque cada um queria ficar com mais do que o outro. Tá a mesma coisa hoje. Hoje já mata, né? Já mata. Já matava antigamente. Que os filhos davam aos pais cicuta. Era um veneno. O cabo era rei, era poderoso. Vamos matar esse velho para a gente ficar logo com o que ele tem. E tome veneno, o velho tomava aquele copo, achava que era uma delícia, da estribuchava e ali mesmo ficava. Hoje, o cara morre e deixa uma casa, deixa um bode amarrado num toco, tem 4, 5 filhos, e é um dando facada no outro para pegar o bode. Tudo se briga por herança. Por onde passa o dinheiro, fica a carniça. Por onde passa o dinheiro, fica a carniça. Então, eu pessoalmente acompanho a evolução da humanidade. Pessoalmente, eu vejo que nada ou quase nada mudou. O que mudou foi a quantidade de gente. Muita gente no mundo, aumentou naturalmente a população, muita gente. Eu sempre estou de olho porque no horário, porque o antigo, o meu querido Adailton, que é o imperador, ele fala assim, levanta o dedo. Quando o imperador levanta o dedo, se você fizer assim, o cara se lasca, né? Tem que fazer assim. Mas aqui o nosso Tony Fernandes, o homem de negras, e já está levantando, são 2 minutos que faltam. É o homem que, um poeta, que sempre, Dia das Mães, ele lança um CD muito bonito, num diálogo, conversando com Deus. Isso é muito bom. Então, meus amigos, eu quero, concluindo esse programa de hoje, naturalmente com entusiasmo, porque eu acabei de ouvir Henrique Filho falando, preocupado com a vitória de Santo Antão, e eu quero também dizer a você, vamos fazer uma corrente forte, vamos nos irmanar, vamos fazer uma refundação, fazer uma vitória nova, de cara nova, com gente em que você pode acreditar. Henrique Filho é hoje o nome mais
digamos assim, o nome eu não vou dizer que seja completo, porque não há homem completo, mas é o nome com a melhor carga de energia para a vitória de Santo Antão. Este é o candidato ideal, Henrique Filho, porque a partir de 2016, Vitória terá uma cara nova. Não só com cara nova de pintura, mas de investimento, nas obras, nas empreitadas. Não é empeleitada, é empreitada. A palavra empeleitada não existe. O nome é empreitada. Fulano fez uma empreitada. Nunca diga empeleitada. Essa palavra não existe na língua portuguesa. O nome é empreitada, vem de empreender. Então, vamos com a vitória forte, nova, robusta, com Henrique Filho em 2016. E hoje, vamos à igreja, levando o nosso filho, para que amanhã não tenhamos de buscá-lo na cadeia. E finalmente, eu volto a dizer, amo Vitória e desamo quem não a ama.